Olá, 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 pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita trazida a vocês pelo canal Escrita Criativa. Meu nome é Tiago Novaes. A gente vai falar hoje sobre a crise da insuficiência. Eu só vou ver aqui se ver se a gente já está ao vivo. Tá, a gente entrou ao vivo. Estou abrindo aqui minha segunda janela. Vamos lá. Olá, Luiz Antônio Guzmão. Como vai? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula gratuita trazida para vocês pelo canal Escrita Criativa. Meu nome é Tiago Novaes, sou professor de criação literária, sou escritor, já trabalhei como tradutor, como ghostwriter, já trabalhei como jornalista, correspondente internacional, freelancer. Hoje a gente vai falar sobre a crise da insuficiência. Olá, Alessandro. Olá, Juliana. Como vai? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Márcia, pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou apresentando. Eu não sei se vocês chegaram a receber um e-mail que eu enviei. Ele é complementar às coisas que a gente vai conversar, sobre as quais a gente vai conversar hoje. Então, não deixem de colocar as mãos ou de ler aquele material, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, não deixe de se inscrever, que você está perdendo coisas, está perdendo material valioso. E aquele material que eu apresentei é um texto, é um pequeno ensaio, né? Curto, breve, mas que apresenta algumas discussões, alguns debates, né? Uma súmula de debates que são complementares àquilo que a gente vai falar hoje também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Escrita Criativa. A gente está no mês da escrita criativa e nesse mês a gente está realizando o desafio das 100 palavras por dia, que está rolando no Instagram, está rolando aqui no Facebook, está rolando dentro dos grupos dos participantes dos meus cursos online. Tem sido muito profícuo, sabe? Eu acho que está sendo muito proveitoso para todos e eu estou sentindo essa comoção coletiva do canal, da comunidade do canal, para com esse desafio. Eu acho que a consistência, a gente falou disso na live da semana passada, da quinta-feira. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir, tá gravado aqui dentro da página, depois assista lá. Não precisa sair agora não, fica aqui e depois volta lá. E a gente fala dessa ideia da consistência, da importância da consistência para a criação literária. A gente também está se aproximando do seminário online gratuito 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. Se você ainda não se inscreveu, na descrição desse vídeo a gente tem o link de inscrição. Então, também não precisa fazer isso imediatamente. Se quiser, abre uma aba paralela, deixa isso para se inscrever depois. Continua aqui e depois se inscreva no 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. A gente tem 2 encontros, em 2 opções de horário, mas mesmo que você não possa em qualquer uma das 2 opções, se inscreva mesmo assim, porque aí a gente pode, eventualmente, abrir uma terceira opção. A gente tem mais de 5.000 inscritos no webinário, nos seminários online, nesses 2 dias. A gente nunca teve tanta gente inscrita, o que mostra como a praça, né, a praça dos livros, a praça dos escritores está, sem dúvida, mais democrática, mais aberta e mais acessível. Não é? Eu acho que até o encerramento das inscrições a gente vai ter cerca de 7.000 inscritos, o que é inédito para o canal. São 2 salas São Paulo e um teatro municipal preenchem 4.500 pessoas. Então 5.000 pessoas, vocês imaginam que é muita gente. Eu também queria dizer que a gente está prestes a lançar um curso de introdução à escrita criativa, que é um curso online promovido pelo canal comigo. É um curso que as inscrições abrem agora, na quinta-feira, e se encerram na sexta-feira da outra semana. Agora, dia 31, e se encerram no dia 8 de fevereiro, e a gente começa já a trabalhar no dia 11 de fevereiro, ou seja, o curso já começa, uma vez constituída a turma, a gente já começa em seguida. Não é? Então fique atento aos próximos e-mails, a gente vai falar disso mais para frente, vai discutir um pouco disso no final desse encontro também, tá bom? Vamos então discutir agora, voltar para o tema do nosso encontro, que é a crise da insuficiência. Entre a escrita de um livro
seja lá que tipo de livro for, né? A seleção, né? O seu livro ter sido selecionado para um prêmio, o seu livro ter sido selecionado para uma bolsa, o seu livro ter sido selecionado para uma publicação, leva tempo, né? O processo de seleção, de aprovação de uma obra, o processo de circulação de um livro, né? É um processo que não é um processo da noite para o dia, não é? Não leva 24 horas. Tem muitos filmes em Hollywood que talvez estimulem essa visão de que a publicação é uma coisa mágica que acontece da noite para o dia. Você está lá escrevendo, de repente alguém pegou teu arquivo em Word, levou acidentalmente para uma grande editora e 2 semanas depois chega na tua casa uma caixa com exemplares do teu livro, e aí você sai na rua, teu livro está, né, tá em todos os lugares. Não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece. Olá, boa tarde, Lucas, Bruno, Patrícia, Roseli, James, Vera, como vão? A gente sabe que não é assim que acontece, e existe, por conta dessa latência, dessa espera, pela tolerância ou intolerância à espera, né, uma dúvida que vai nascendo no processo. A gente começa a se questionar. Isso é mesmo bom, esse livro que eu estou escrevendo? Será que meu livro é bom o suficiente? Será que se aquilo que eu esperava que fosse acontecer não está sendo correspondido da forma como eu imaginava? Será que isso não deve ser considerado um juízo? Será que isso não pode ser, né, sobre isso não pode ser investido um juízo de valor acerca da minha qualidade, né, da minha capacidade como escritora, como escritor, né? Tem uma psicóloga da Universidade de Stanford que publicou um livro que fez um sucesso tremendo chamado Mindset, né? Sucesso absoluto no Brasil, no mundo todo. É uma professora que durante 20, 30 anos ela se dedicou aos estudos acadêmicos, publicou muitos artigos, né, e decidiu, mais recentemente, produzir um material para leigos, né? Quando alguém que investe muito numa pesquisa, né, numa ideia, né, e tem muita base, muita consistência para falar, escreve um livro para leigos e ela vem de uma área acadêmica, né, e se a premissa é muito boa, em geral, esse livro vai ter, né, uma correspondência, né, num público muito grande, né? Ela escreveu um livro chamado Mindset, né? Mindset é um termo, os termos em inglês, tem alguns termos em inglês que são muito bons, né? Mindset é uma espécie de enquadre mental, é um conjunto de crenças interligadas, né? Ela, de alguma maneira, constitui uma polaridade de crenças, né? Ela estuda essas crenças em relação ao aprendizado, em relação à formação, em relação, vamos dizer, ao emprego de um esforço psíquico e físico para construir, peraí que o meu, voltou, para construir, vamos dizer, um desenvolvimento em qualquer área que seja desafiadora, né? No caso, a gente está falando aqui da escrita, né? E ela opõe 2 tipos de ethos, 2 tipos de mindsets. A gente aqui chama de ethos, né? Esse conjunto de crenças interligadas, uma espécie de força, né? Uma força de princípios, né? Esses princípios norteiam a nossa conduta, eles não se igualam exatamente àquilo que brota automaticamente da minha perspectiva, da minha índole, do meu caráter, né? Ele é uma construção, né? Eu gosto de usar esse exemplo. Eu não gosto de ser, vamos dizer, irritante com alguém. Eu acho que eu sou irritante com alguém, depois eu me sinto mal, né? Tá no meu princípio, tá no meu ethos, não ser um sujeito irritante com ninguém. Eu quero ser um cara bacana, eu não quero ser um cara chato, não é? Mas às vezes a gente é. Às vezes a gente é irritante, às vezes a gente é chato, né? Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que não está no nosso ethos, a gente se sente mal, a gente pede desculpas, a gente tenta reparar de alguma maneira, né? Isso é o ethos, né? E ela construiu 2 ethos, né? Ela, vamos dizer, circunscreveu um ethos fixo, né? Que acredita, de pessoas que acreditam que as nossas aptidões, as nossas habilidades são rígidas, são fixas, não é? Uma ideia de que a gente não vai aprender, ou seja, de que a experiência da vida não mostra que as nossas capacidades se desenvolvam. E ela opôs isso
há um outro ethos, há um outro mindset, que é um mindset um mindset dinâmico, um mindset de crescimento, um mindset, vamos dizer, elástico, né? Para os quais, né, os desafios são vistos como uma forma de aprendizado, como uma forma de desenvolvimento. Né? Tiago, não entendi muito bem. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, não se preocupem, tá? Mas, em geral, o que ela estudou? Ela estudou o efeito da crença, né, das crenças de um mindset específico sobre os resultados. Ou seja, se eu acredito que uma habilidade não pode ser aprendida, eu vou ter um resultado X. Se eu acredito que determinada habilidade possa ser aprendida e desenvolvida, eu vou ter um resultado Y. E a gente vai falar sobre esses resultados, não é? Ela estuda, então, o efeito da crença sobre os resultados, basicamente, em situações de alta intensidade. Falar em público, no emprego, na escrita, na escola, na formação, fazendo uma prova, se aproximando de alguém por quem a gente se sente atraído, né? Se a gente se aproxima de alguém por quem a gente se sente atraído, a gente, logicamente, vai ficar mais ou menos inseguro, porque a gente está numa situação vulnerável, né? Então, essa é uma situação de alta intensidade. E o resultado ao qual ela chega é que o seu resultado vai ser totalmente interferido pela sua crença em relação à própria capacidade. Né? Tem uma professora, ela não foi a minha professora, eu estudei no Instituto de Psicologia da USP, fiz a minha formação, meu mestrado, doutorado em psicanálise por lá, né, doutorado em psicanálise e literatura, mas foi defendido no Instituto de Psicologia da USP. A gente estudou um livro chamado A Produção do Fracasso Escolar. Né? É uma professora que está aposentada agora, ela já estava aposentada quando ela dava aula só para pós, quando eu fui aluno, participante da graduação. E o que ela faz nesse livro? Ela basicamente desconstrói, a Maria Helena Souza Pato, o nome dela, ela desconstrói essa imagem, essa ideia, esse mindset do que se consideraria a índole do brasileiro, que é algo que se prolonga ao longo do século XIX, ao longo do século XX, é herdeiro, vamos dizer, de uma sociedade escravocrata, elitista como a nossa, né? De que o brasileiro é preguiçoso, de que o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro não gosta de estudar, e a conclusão a qual ela chega é que o fracasso escolar nas escolas públicas e também nas escolas privadas, em casos específicos, é uma produção, né? É uma produção, ou seja, de alguma maneira, essa crença, né, na índole preguiçosa do brasileiro, né, interfere no próprio modo de conduzir as aulas, né, pressupondo alunos burros e alunos inteligentes e categorizando, vamos dizer, dividindo a turma entre alunos mais inteligentes e alunos menos inteligentes. Né? Ora, isso está totalmente arraigado no nosso pensamento. Né? E ela fala de como é difícil você desconstruir isso, né? Porque a ideia do fracasso escolar é administrada por um discurso científico, ou seja, é balizado, os caras encontram um discurso pseudocientífico, na verdade, que naturaliza esse fracasso, ou seja, torna natural aos olhos de todos os envolvidos no processo, diretores, alunos, pais de alunos, né? Os próprios professores, né? Isso impregna a instituição de ensino de alto a baixo, desde a nossa formação. Né? Ou seja, isso está na nossa formação. Acho que grande parte de vocês, Elisângela, Marcelo, Leonísia, Débora, Silvio, vocês estão falando do Brasil. A gente tem, vamos dizer, uma base cultural comum aqui na nossa conversa. Né? E qual que é a tese da Carol Dweck? Né? A gente já falou um pouco disso, mas é o fato de que habilidades individuais, elas podem ser cultivadas pelo esforço. Né? E que você poderia muito bem substituir, vamos dizer, um esforço em parecer inteligente, que é um esforço que, vamos dizer, como parecer responsável numa entrevista de emprego, né? Isso aparece em todos os lugares, como parecer bacana, como demonstrar, vamos dizer, uma espécie de etiqueta intelectual favorável, que seja favorável a você, ou seja, o esforço em parecer inteligente pode muito bem ser substituído de se tornar inteligente, ou seja, por cultivar essas habilidades individuais segundo a crença, né? De acordo com a crença,
né, de uma mentalidade, uma crença dinâmica da construção, né, do intelecto através do esforço, né? A mentalidade fixa, ela está sempre nos coloca em xeque, né? A mentalidade fixa, ela cria em nós uma urgência em se provar, né? Em provar a si mesmo. Toda situação é uma situação de prova. Toda situação vai nos dizer se a gente é inteligente ou se a gente é burro, né? A mentalidade fixa, ela é muito dura, ela é muito severa, né? Porque se você for bom, em primeiro lugar, se você só é alguma coisa, se você for bom, o que você é quando você não se sai bem numa prova, por exemplo, né? O sujeito da mentalidade fixa, ele passa a evitar situações que sejam desafiadoras para eles, né? Você começa a evitar essas situações, você começa a, vamos dizer, abraçar aquelas situações nas quais você se sente muito à vontade, né? Ou seja, muito cedo na tua vida você vai, de alguma maneira, abdicar, vamos dizer, do crescimento, né? Ou seja, você começa a evitar, então, situações desafiadoras, né? Você começa a identificar o ser com o ser bem-sucedido, o que é terrível, né? Vamos dizer, um mecanismo mental, esse sistema de crenças extremamente perverso, né? E como o sujeito vai ter uma mentalidade fixa, ou seja, ele nunca vai crescer, na verdade, né? Segundo essa mentalidade, né? Ele não vai se esforçar, porque um esforço seria um sinal de fraqueza. Então, se o sujeito está mostrando lá que ele está, né, disposto a crescer, ele vai falar, puta, esse cara aí, né? É daí que vem a ideia de um dicionário ser apelidado como o pai dos burros, não é? Sendo que, na verdade, o dicionário ele é mais empregado quanto mais lido a gente for, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai abrir o dicionário, né? Ou seja, é engraçado, né? Mas isso está muito impregnado em uma certa mentalidade, né? E, ao mesmo tempo, uma intolerância à frustração, né? Muito grande. Quando você abre um livro, por exemplo, esse livro é um Everest. Você abre, por exemplo, James Joyce, o Ulisses de James Joyce. O livro vai ser difícil, né? Um sujeito intolerante à frustração, ele logo vai abandonar o livro, né? Ele vai perder muito facilmente o interesse. E essa fácil perda de interesse vai ser uma espécie de luto que o sujeito vai empregar sobre si mesmo, porque ele vai estar abdicando de lugares onde ele podia explorar, né? Ele vai estar abdicando de uma tomada, né, de ação de incorporar essas novas aquisições como desafios, né? Ou seja, a leitura, ela muitas vezes, um livro difícil, é claro que vai ser difícil, não é? Mas com o tempo esse livro vai se tornando acessível, né? Com o tempo esse livro vai se revelando para você, com a convivência. E se você tem um mindset fixo, né, você vai ser intolerante à frustração, você não vai conseguir ir adiante, não é? Não sei se vocês conhecem, é muito presente entre os millennials, aquele sujeito que é identificado como sujeito blasé, né? O sujeito que se dá bem em tecnologia, mas que não se dá bem em situações sociais, por exemplo. Por que ele não se dá bem em situações sociais? Porque as situações sociais desafiam ele, porque você vai sempre encontrar alguém que saiba, né, determinados aspectos do mundo que você desconhece, né? Eles são ignorantes no sentido de não saberem que não sabem, né? Eles são sujeitos cindidos, no sentido de eles soterram de alguma forma ao inconsciente, à inconsciência, né? Essa curiosidade de saber, né? E por isso elas também ficam evitando situações desafiadoras. O dane-se do sujeito blasé, né? O sujeito blasé, ele fala muito dane-se, nem ligo, sabe? Eu sou de boísta. O dane-se é um dane-me, na verdade. Um dane-se não é um dane-se, né? O dane-se é um dane-me, né? Eu tendo a atenuar a minha vida, né? Eu tendo a atenuar as minhas buscas, eu tendo a ser indiferente em relação às coisas e eu acabo atenuando tudo. Vamos dizer que eu acabo neutralizando, não é? Esses aspectos da vida que muitas vezes são montanhas russas mesmo, não é? Já o ethos do crescimento, já o ethos dinâmico, já o ethos plástico,
né? Acredita que é impossível você auferir a própria capacidade através de situações específicas, né? Por isso, o sujeito de um etos dinâmico ama situações desafiadoras, né? Porque ele tem essa plasticidade, porque ele sabe que é possível se tornar mais inteligente com o tempo. Ele sabe que abrindo um livro difícil, ele vai gradualmente se tornando mais apto, né, a outros livros também desafiadores, né? Ele tem uma resiliência diante de contratempos. Gente, qualquer empreendimento, qualquer aventura que vale a pena, vai apresentar uma série de contratempos de diferentes naturezas. Não adianta a gente se preparar para um contratempo, né? A gente vai ter contratempos de naturezas muito, muito diversas, né? E se você acredita, né, que é possível, vamos dizer, crescer com os desafios, você vai ter mais paciência com os contratempos. Você vai se dar tempo para que esses contratempos possam ser desconstruídos. Você vai conseguir olhar para isso, né? O sujeito com ethos fixo, ele mal consegue olhar para as coisas, muitas vezes, né? Ou seja, ele admite que o esforço é parte do processo. E ele tem, inversamente, um incremento gradual no interesse, porque as coisas vão ficando cada vez mais interessantes à medida que a gente conhece mais dessas coisas, não é? É basicamente isso, não é? Ao mesmo tempo, é engraçado, porque quando o sujeito de mindset fixo chega lá, ele sofre ainda mais, porque ele vai continuar se provando. O sujeito de mindset fixo, ele vai ter uma produção muito irregular, porque ele vai despender uma energia muito grande em cada uma das situações. Porque é duro, né? É duro sustentar, por exemplo, o lugar, né? É quase como se, mesmo que ele tenha atingido, conquistado alguma coisa bacana, é como se ele não registrasse, o psiquismo não registrasse os logros, né? Só registrasse os malogros, né? É como se não registrasse as coisas boas que estivessem acontecendo. É como se cada... E, de fato, a gente nunca chega lá, né? O mindset dinâmico reconhece isso. Mas ele toma isso de uma maneira completamente diversa, né? Porque ele enxerga diferente. Porque ele sabe que ele está mais sereno para prosseguir, né? Ele sabe que o contratempo, como o contratempo é parte do processo, ele não vai ficar num esquema de evitação constante, né? E evitar o contratempo é evitar a própria aventura, né? A aventura de escrever, a aventura de ler, a aventura de crescer dentro, né, do teu percurso como autora, do teu percurso como autor, né? E por isso mesmo ele vai ter muito mais tendência a manter a qualidade da própria produção do que no outro ethos, né? Que é muito narcísica, né? O ethos fixo é muito narcísico, é tudo dirigido a si mesmo, né? Ele não está... Ele, de alguma maneira, ele não tá escrevendo melhor pela escrita, né? Ele não ama a literatura diretamente, ele ama a literatura indiretamente, ou seja, o amor dele pela literatura está sendo mediado pelo narcisismo, o que é muito ruim. A gente acredita que sim, haja o amor pela literatura, porque senão ele não estaria, né, vamos dizer, se desafiando de alguma maneira, não está sofrendo tanto por aquilo, ele está sofrendo muito por aquilo, né? Mas é preciso tirar o narcisismo do meio do caminho para que ele possa, vamos dizer, encontrar a literatura de uma forma mais desimpedida, não é? Gente, a gente precisa desconstruir a imagem do gênio na hora de escrever. Agora, sabe? Olá, Denis, Nessa, Débora, Vânio, Roseli. A gente realmente precisa desconstruir. Existe... o gênio não existe? O gênio existe. Não, o Nelson Freire aprendeu a tocar piano com... Mal sabia engatinhar, já estava tocando piano. Machado de Assis teve uma carreira exponencialmente ascendente, não é? Mas se comparar a essas figuras é uma injustiça, né? Se eu não sou o George Clooney, isso não quer dizer que eu sou horrível. Eu adoraria ser o George Clooney, mas eu não sou. Aceita isso, sabe? Você não é a Gisele Bündchen, você não é o George Clooney, mas é isso, a mentalidade fixa eu não sou o George Clooney, vou começar a usar moletom, sabe? Vou começar a me descuidar, né? Eu vou começar, né, a abdicar, abrir mão do jogo da vida, né? Eu não vou caprichar porque eu sou ruim mesmo, eu sou incapaz. Foda-se, desculpa, gente, dane-se. Eu preciso desconstruir a imagem do gênio para poder escrever, né? Isso é muito importante. Essa ideia do George Clooney, mas é engraçado, porque
sabe? Você fica, não, você tem que aceitar isso, né? É isso, você não é o Machado de Assis, tudo bem, que bom, né? Assim, é isso, não somos Machado de Assis, não somos mesmo, mas Machado de Assis era um gênio, tudo bem, a gente não tá, o gênio, ele tá numa outra categoria, a gente tá discutindo outra coisa, né? E eu tenho, cotidianamente, muitas e muitas provas de que o esforço vale a pena e gera frutos, né? Eu estou numa comunidade de escritores, né? E é uma comunidade grande de escritores, e eu tenho provas cotidianas de que a ideia de formação para um escritor funciona, né? O escritor cresce quando se desafia, né? Eu conversei há pouco, em dezembro, com a Miriam Scott. A Miriam Scott mora em Manaus, ela vive em Manaus, e ela escreve, né, publica infanto-juvenil, né, e o livro dela foi crescendo, foi ganhando espaço nas escolas, não é? Ela foi tendo essa experiência de ler o próprio livro diante de dezenas e dezenas de alunos em diferentes escolas na região. Ela começou a dar entrevista para a CBN, ela começou, vamos dizer, a se expandir. Recentemente ela começou a escrever um romance, né? Não tão recentemente, mas ela publicou também um livro de poesia, também em dezembro agora. Ou seja, a Miriam é uma pessoa que passou pelo curso de introdução à escrita criativa e ela está se expandindo, não é? Cada vez mais, você vê ela se expandindo, não é? Eu recentemente, faz coisa de 2 dias, 23 de janeiro, isso, foi semana passada, eu recebi esse post do Itamar Vieira Júnior, que fez curso de introdução à escrita criativa, ganhou o prêmio Leia, né? Um prêmio Leia, Leia de uma editora europeia, tem presença na Europa toda, uma editora enorme que veio para o Brasil recentemente. Ele ganhou o prêmio Leia 2018 de literatura, né, com o livro Torto Arado, que está aí para ser lançado, já tem uma capa, a capa lindíssima, está pronta. Né? A Leonor Cione, outra escritora que eu entrevistei para o canal, ela publicou há coisa de 1 ano, 2 anos, o Estigma de L. Né? O livro foi finalista do Prêmio São Paulo de literatura. A gente conversa sobre isso, depois vai lá no canal no YouTube, a conversa é deliciosa, ela fala muito sobre o livro, fala muito sobre essa experiência de ser escolhida como uma das finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Outra pessoa, um grupo, os visceralistas, né, que se formou, que fez a formação do curso de introdução à escrita criativa e que montou um coletivo, participou da Off Flip em Paraty ano passado. Eles estão sempre produzindo coisas. Mais recentemente, eles lançaram, né, uma antologia de contos e crônicas. Né, eles têm um blog. Esse blog é um sucesso, tem uma visualização lá, uma presença enorme e é divertido, porque eles adoram isso, né? E cada um desses autores está em uma parte do Brasil, assim, eles se uniram por conta do curso e eles seguem produzindo, ou seja, eles seguem crescendo. A gente tem que esperar grandes coisas deles. A Andréa Pelagage, outra participante do curso de introdução, ela foi finalista agora em 2018 do 14º prêmio do Barco a Vapor, né, com o livro Som de Azul, é um prêmio infanto-juvenil, tocado pela SM, que é um outro selo internacional que veio para o Brasil. Contudo, né, esse é o maior prêmio brasileiro de literatura infanto-juvenil, é o prêmio Barco a Vapor, e a Andréa foi finalista do prêmio. Né? Pessoal, o mérito é todo deles, né? O mérito é todo deles por encararem que, sim, escrever é possível e é uma formação e que a gente vai aprendendo, né, cotidianamente com a escrita, com a consistência. Né? A gente falou agora há pouco das 100 palavras por dia. Gente, com certeza, as 100 palavras de agora não são as 100 palavras que vocês escreveram há 2 semanas. É impressionante o modo como a gente cresce. Né? Tem sido também uma experiência muito gratificante, um dos bônus do curso de Introdução à Escrita Criativa, que é uma experiência de publicação, que é ver seu texto dentro de um livro, ver seu nome publicado, seu conto, sua crônica. Cada antologia tem muito a cara da turma, né, que publica, né, ou seja, é um dos bônus do curso, a publicação de uma antologia ao final, ou seja, por isso que tem a cara da turma. Não sei se eu me expliquei muito bem. Esse livro, A Imaginação é um Abismo, ele ganhou um prêmio internacional de design. O design é assinado pela Gutum Studio, né, que tem parceria conosco. Esse outro livro é uma outra antologia de uma outra turma que fez o curso em 2017.
Eles ganharam em 2018 também um prêmio espanhol de melhor desenho de livros de texto, em literatura e coleção de livros, etc. O livro se chama Natureza das Coisas Breves, é um livro belíssimo, belíssimo, né? Porque a gente realmente acredita na qualidade do objeto livro, vamos dizer, como uma plataforma de lançamento dos autores, sabe? Isso é muito, muito importante, né? E esse bônus do curso, ele tem, vamos dizer, essa finalidade didática de te mostrar todas as etapas de produção de uma obra, né? Isso é, vamos dizer, um dos valores nossos aí. Gente, e eu acho que é isso, acho que existem duas maneiras da gente prosseguir num processo que é difícil. Vamos reconhecer, escrever é difícil, né? Escrever não é fácil, mas se você se aplica a esse crescimento, você avança muito, né? Existe uma curva ascendente inicial que é muito rápida, porque você aprende muita coisa com o repertório da criação literária, noções de gênero, noções de construção de cenário, foco narrativo, construção de personagem, né, o lugar do advérbio, do adjetivo na frase, entender coisas que muitas vezes a gente faz intuitivamente, né, e que depois você se apropria disso e aprende a fazer melhor, né, entender mais ou menos os nossos cacuetes de escrita, construir, vamos dizer, a própria disciplina, não é, para poder escrever, né? E é isso, né? Essa curva ascendente é fundamental. Acho que tem dois grandes segredos para esse tipo de empreendimento, que é o empreendimento da escrita, né? O primeiro segredo é amor, que é basicamente criar as condições para essa curiosidade. Sabe o poema Amor, Humor? É isso. O segundo é humor, né? Que é essa ideia de a gente vai aprendendo, né? Os erros não são fatais. Os erros são fatais quando você já está formado em medicina e você, vamos dizer, abre a barriga de um sujeito de uma forma errada. Mas na literatura, né, enquanto você não está ali, né, se expondo, você está se expondo num espaço protegido de formação, né, o erro não é fatal, porque cada desafio te oferece um aprendizado, né? Isso é muito complexo na escrita. A gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, a gente aprende dormindo, né? A gente aprende, vamos dizer, decantando esses conhecimentos, né? Isso aparece muito no curso de introdução, né, à escrita criativa. Ou seja, você fica inseguro, vai lá, né, conversa com a tua própria turma, lê o que o pessoal está produzindo, escreve, publica lá, né, receba os comentários. Isso, de alguma maneira, funciona como uma espécie de vacina, né, contra essa insegurança. É comum a gente ficar inseguro, né? Pessoal, vamos falar sobre o curso de introdução. Muita gente está perguntando, muita gente tem dúvidas em relação ao curso de introdução. A gente vai abrir inscrições agora em dia 31 de janeiro. A gente abre poucas vezes inscrições durante o ano, né? Às vezes de 1 a 2 vezes, né, durante o ano. Ou seja, é uma oportunidade muito rápida e muito rara que vocês têm de se inscrever nesse curso. E como que funciona? A gente abre inscrições quinta, agora, 31, fecha no dia 8 de fevereiro e o curso começa na segunda-feira seguinte, ou seja, no dia 11 de fevereiro de 2019, para que você possa publicar, né, já em 2019, no segundo semestre, não é? No que consiste o curso? Quais são os espaços do curso? Em primeiro lugar, você tem acesso a um campus virtual, com as aulas que são videoaulas, todas as aulas são em vídeo, e você pode assistir quantas vezes você quiser, não é? Porque você tem um acesso vitalício, né, a essa plataforma. O que isso quer dizer? Que enquanto houver o canal Escrita Criativa, você vai poder acessar todas as aulas. São divididas em 4 módulos, um módulo é liberado a cada 25 dias. No ato de inscrição, você já tem acesso ao módulo 1, e a cada 25 dias você vai recebendo um módulo, não é? Ao mesmo tempo, você tem acesso a um grupo fechado exclusivo. Imagina um grupo totalmente dirigido para a escrita. É um grupo que, se você participa, você está topando, vamos dizer, esse pacto de generosidade, né? De colaboração mútua. É muito poderoso esse grupo, gente. Assim, quando eu pergunto para as pessoas que fizeram o curso, o que foi mais valioso, né? Muitas das pessoas dizem, esse grupo, né? Esse grupo foi poderosíssimo, né? Esse grupo foi o que me deu, vamos dizer, uma sustentação na minha disciplina de escrever, e, na verdade, uma sustentação na minha disciplina de fazer
todo tipo de atividade que é mais desafiador, né? Esse grupo fala de escrita, é literatura, é escrita, é leitura, publicação, é discussão de leitura, né? Nesse grupo que a gente se encontra todas as semanas, ao vivo, onde eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, né? Semanalmente, você vai fazer, tem uma dúvida em relação a tal, mercado de livros, publicação, escrita, Thiago, eu fiquei com uma dúvida em relação a determinado assunto que você abordou. A gente discute tudo isso lá. Eu sou muito presente nesse grupo, né? A gente está lá toda semana, né? Então, isso é, vamos dizer, um dos elementos-chave do curso. E é nesse espaço que a gente publica os nossos textos. A gente vai ter, vamos dizer, uma agenda de publicações, de exercícios, e a gente vai comentar os exercícios uns dos outros, vai sugerir sugestões, né? Vai dar sugestões de revisão, e eu também vou comentar os exercícios, ou seja, eu também estou lá comentando os teus textos, né? Isso é super valioso dentro do curso. Também isso por si só é algo que já vale o curso também, porque é uma coisa muito difícil de você ter fora, de uma forma sistemática, isso, não é? E se você quiser baixar o MP3 das aulas, você pode baixar, você pode levar na faculdade, no trabalho, na academia, onde quer que você deseja. Eu vou falar um pouco dos bônus do curso. Um dos bônus do curso é o acesso, né, ao seminário online de escrita criativa, com participação de 15 escritores. Essas aulas são aulas avançadas, ou seja, é isso que torna também o curso de Introdução à Escrita Criativa um curso avançado, isso que faz também com que o curso de Introdução à Escrita Criativa tenha participantes que sejam tanto pessoas que, vamos dizer, tinham um diário na adolescência e está a fim de retomar isso, né, sente que a atividade da escrita faz muito sentido, né, e quer levar muito mais a sério isso, quanto pessoas que, por exemplo, já publicaram um livro. André Pelagage, que foi finalista do Barco a Vapor, por exemplo, já tinha publicado um livro, né, e ela fez o curso de introdução, seguiu fazendo, não é? Porque ela queria, vamos dizer, preencher as lacunas de formação dela, né? Ler certas obras em companhia, não é? E esse curso, esse módulo avançado, ele te dá, vamos dizer, um repertório avançado de discussão, né? E esse é um dos bônus do curso, com participação de grandes escritores, como Julian Fuchs, Márcia Tiburi, Reinaldo Damasio, Thelma Guedes, que tem prêmios internacionais de teledramaturgia, Paloma Vidal, professora de teoria literária da Unifesp. Ou seja, cada um desses autores já tem aí um currículo vastíssimo e tem experiência também com dar aulas em criação literária, não é? Outro módulo do curso, ele surge a partir de uma certa insegurança. Eu já vou responder as dúvidas de vocês, pessoal. De uma insegurança que era os ciclos de publicação. Por quê? Porque o pessoal, eles falaram, que legal, eu estou aprendendo a escrever, eu estou aprendendo muito em relação à escrita, eu estou aprendendo muito em relação, não é, à literatura contemporânea, não é? Eu estou entendendo isso que foi chamado de crise literária do século XX, né, do poder, vamos dizer, profícuo, né, do poder produtivo dessa crise. Beleza, né? Eu vejo meu texto melhorando, mas como que eu faço para publicar, Thiago? Então, o ciclo de publicação é um módulo de 4 grandes palestras que discutem, vamos dizer, como você pode participar, né, do mercado literário, as diferenças entre publicação digital, publicação artesanal, publicação tradicional, como que você pode fazer para ingressar em cada um desses espaços, né? Vamos dizer, um redirecionamento para os leitores, como que você faz para construir sua plataforma de autor, plataforma de escritor, como que você faz para ser visível? Gente, escrever e publicar hoje em dia não é a mesma coisa do que escrever e publicar há 10 anos, há 20 anos, mudou muito, e mudou muito rápido, não é? Então a gente vai falar sobre todas as potencialidades, todas as potências desse novo cenário literário, né, nesse ciclo de publicação, né? Em terceiro lugar, a gente já falou disso, a publicação da antologia, né, ao final desse ciclo de formação, né, numa tarde de autógrafos, numa noite de autógrafos, né? É uma festa, as pessoas se encontram presencialmente pela primeira vez, muitas vezes, e é muito emocionante, e vamos dizer, não é um fim, é um começo, né? É claro, é um começo, sem dúvidas, não é? Pessoal, mais uma vez, as inscrições, elas abrem no dia 31 de janeiro, né, e ficam abertas até o dia 8 de fevereiro, impreterivelmente, às 23 horas e 59 minutos.
tá? É isso, eu espero ter respondido as dúvidas de vocês. Cláudio Willer, é isso, Lucas. Cláudio Willer, que é um monstro, né? É um cara, assim, é impressionante, cara. Não sei se já leram A Geração Beat, um livro dele sobre a Geração Beat. Ele fala sobre xamanismo. A aula dele é incrível, incrível. Né? Tem aula sobre poesia, tem aula sobre o infanto juvenil, né? Que são aulas muito fortes, né? Com muito material valioso. Pessoal, tem alguma dúvida que eu possa responder para vocês agora, nesse momento? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui nas perguntas. Publiquei um livro de poesias com umas 12 boas e 28 ruins. Boa, Lucas. Que legal, Juliana. Fico feliz que você tenha gostado da palestra, né? Depois você pode assistir ao replay, assim você retoma a conversa desde o começo. Ao final do encontro aqui ao vivo, o material, essa aula vai estar à disposição aqui para vocês. Como faço para começar a divulgar o material que eu escrevo? Pois é, Marcelo, isso é o que eu chamo de plataforma de autor, né? Existem várias estratégias. A gente está no final dessa aula, a gente não tem como, vamos dizer, dar uma outra aula sobre isso, né? Mas isso depende, sabe, Marcelo, do que você quer. Isso depende do tipo de, vamos dizer, do tipo de carreira como autor que você quer, vamos dizer, você quer assumir, né? Então é muito difícil responder essa pergunta de uma forma muito direta, tanto que eu criei um bônus, né, exclusivo para os participantes do curso de introdução, só sobre isso, né? E, gente, sem deixar de lembrar que não deixem de se inscrever no seminário online gratuito 7 equívocos que escritores iniciantes cometem, como superá-los. A Leonísia está fazendo o curso, está amando o curso. Obrigado, Leonísia. Fico muito feliz que ele esteja aqui. É isso, tem muitos testemunhos, gente. Tem muitos depoimentos de pessoas que fizeram o curso. Tem dezenas lá no canal, no YouTube. E no Instagram a gente vai começar a publicar agora também vários testemunhos, não é? Cristiane Brasileiro, uma curiosidade, para quem... por que na live da semana passada e nessa você não está se mostrando no vídeo? Porque eu tenho um slide, né? Porque eu queria mostrar esse slide. Quando eu faço uma live no Facebook, ele te dá a opção de mostrar a tua cara ou de projetar o slide, né? Às vezes eu uso uns outros programas para fazer lives, mas para fazer a coisa diretamente, você tem que escolher uma das duas coisas. Então, infelizmente, eu adoraria ter a minha carinha aqui embaixo, sabe? Às vezes tem essa opção, mas infelizmente não rolou, Cristiane, viu? Quem está na escrita do romance pode fazer um curso de introdução? Sim, Tati, com certeza, né? É uma decisão que você vai ter que tomar se você quiser suspender o curso do romance, né? A gente não está com o curso do romance aberto agora, as inscrições estão encerradas, né? Mas o curso de introdução, um curso do romance é um curso, digamos, avançado, né? Lucas, gente, mais alguém gostaria de trocar textos? Lucas, aqui é isso, né? A gente está promovendo o curso, né? E promovendo esse feedback dentro do curso. Por que muitas vezes essa ideia de trocar... Eu acho que a iniciativa é boa, sabe, Lucas? Mas muitas vezes isso... eu acho que é isso. Muitas vezes a mediação faz toda a diferença. Tem zilhões de grupos de mercado editorial por aí no Facebook que você vai encontrar, né? Mas eu acho que uma orientação faz toda a diferença. O fato é esse. Pessoal, a gente chega ao final, né, de mais um encontro ao vivo. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, a todos que vão assistir ao replay também, né, dessa aula. Queria agradecer, né, e, gente, as inscrições, então, abrem depois de amanhã. Eu acho que tá todo mundo muito ansioso com isso. Acho que tá rolando uma retroalimentação de ansiedades. Eu acho que eu estou deixando vocês um pouco ansiosos com o lançamento. Vocês estão me deixando também ansiosos com o lançamento. Tem mais de uma centena de pessoas interessadas. A gente tem mais de 5.000 pessoas inscritas no seminário online, os 7 equívocos. E é uma alegria, pessoal. Isso só mostra como, vamos dizer, a praça dos livros, né, está muito, muito mais ampla, está muito, muito mais democrática, né, que essa tentativa, vamos dizer, de minar, né, a cultura, a literatura, o pensamento, não tem como segurar a gente. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!